Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Nós estamos começando mais uma reunião pública no nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E nós queremos, nesse instante, agradecer ao Mestre amado Jesus por mais esta oportunidade, agradecer a espiritualidade maior que com certeza se faz presente na nossa casa e desejamos a todos um bom aprendizado, uma ótima reunião. Nós, para dar início aos nossos trabalhos, vamos contar primeiramente com a participação do nosso irmão Roberval, que vai nos trazer uma poesia, e em seguida a nossa irmã Márcia Xavier fará a prece para o início dos nossos trabalhos da noite de hoje. Fiquemos agora com a poesia. A Morte. Autoria do Espírito Castro Alves, psicografia de Francisco Cândido Xavier. No extremo polo da vida, diz a morte: humanidade, sou a espada da verdade, a teme do mundo sou. Sou balança do destino, o fiel desconhecido. Lanço cômodo no olvido e aureolo a fronte de Igor. O cronômetro dos séculos não me torna envelhecida. Sou morte, origem da vida, prêmio ou gládio vingador. Sou anjo dos desgraçados que seguem na terra errantes, desnorteados viajantes dos diágaras da dor. Também sou o braço potente dos déspotas e opressores que trazem os sofredores do jugo da escravidão. Aos bons sou compensação, consolo e alívio aos precípitos, e nos maus aumento os gritos de dores e maldição. Sepultura do presente e do porvir sou plenitude, da alegria sou saúde e do remorso amargor. Sou águia libertadora que abre sobre as descrenças o manto das trevas densas e sobre a crença o esplendor. Desde as eras mais remotas cosuláureas e mortalhas, e sobre a dor das batalhas minha asa sempre pairou. Meu verbo é a lei da justiça, meu sonho é a evolução, meu braço a revolução, Austerlitz e Waterloo. Homem, ouve-me. Se às vezes simbolizo a guilhotina, minha mão abre a cortina que torna o mistério em luz. E por trabalhar com Deus, na absoluta equidade, sou prisão ou liberdade, nova aurora ou nova cruz. Se o cristal que imita o céu da consciência tranquila é o luzeiro que cintila na noite do teu viver, oásis, dou-te repouso, estrela, estendo-te lume, flor, oferto-te perfume, luz da vida, dou-te o ser. Mas também se a tirania agora se lei na terra, eu mando a noite da guerra fazer o sol do porvir, arremesso a minha espada, ateio fogo aos canhões, faço cair as nações como fiz Roma cair. Foi assim que fiz um dia, ao ver o trono imperfeito estrangulando o direito. Busquei Danton, Mirabeau, e junto ao vulto de Temes tomei o carro de Jove e fiz 89 quando a França me ajudou. Então, implacavelmente, fiz a Europa ensanguentada ajoelhar-se humilhada diante de tanto horror. Das cidades fiz ossuários, dos campos saras ardentes, trucidei réus inocentes, apaguei a luz do amor. Até que um dia o Criador, sempre amoroso e clemente, que jamais esteve presente nem passado nem por vir, bradou do cume dos céus num grito piedoso e forte: não prossigas, basta a morte, agora é reconstruir. Portanto, homem, se tens por bússola o bem da vida, olha o sol de fronte erguida e espera-me com fervor.
Abrir-te-ei meus tesouros, serei tua doce amante, cujo seio palpitante guardar-te-á paz e amor. Se às vezes se te afigura que sou a foice impiedosa, horrenda, fria, orgulhosa, que espedaça os teus heróis, verás que sou a mão terna que rasga abismos profundos e mostra bilhões de mundos e mostra bilhões de sóis. Conduzo seres aos céus, à luz da realidade. Sou ave da liberdade que ao lodo da escravidão venho arrancar os espíritos, elevando-os às alturas. Dou corpos às sepulturas, dou almas para a amplidão. A morte é a transformação, tudo em seu seio revive. Esparta, Tebas, Ninive, em queda descomunal, revivem na velha Europa. E como faz as cidades, remodela humanidades no progresso universal. Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso estudo, para uma noite de muita luz, de muita paz. E é com grande alegria, Pai, que aqui estamos, reunidos em Teu nome, para mais esse estudo. E queremos envolver a todos os nossos irmãos nessa prece, para que todos possam receber muita paz, muito equilíbrio e muito discernimento. E para iniciarmos, vamos orar a oração que o Pai nos deixou para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos da prática do mal, pois Teu é o reino de poder e glória para todo sempre. E com essa prece, damos por iniciada mais uma reunião pública no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Que assim seja. Nós queremos agradecer ao nosso irmão Roberval Borges pela poesia que ajudou na harmonização do ambiente para a nossa reunião. Queremos agradecer também a nossa irmã Márcia Xavier pela ajuda nos trabalhos da noite de hoje. Bem, meus irmãos, a palestra de hoje está a cargo do nosso irmão Kleber, que sempre está colaborando conosco nos trabalhos de divulgação da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus. E nesse instante, nós passamos a palavra para o nosso irmão Kleber. É com você, Kleber. Meus irmãos e irmãs, muito boa noite. É muito bom estar aqui outra vez na condição de estudioso do cristianismo, da doutrina cristã, através dos ensinamentos, da interpretação clara, da interpretação transparente e simples que os Espíritos nos trouxeram através do Espiritismo, que é o próprio cristianismo. E nessa condição de aprendiz, me apresento aqui para aprendermos juntos acerca dos ensinamentos do Evangelho de Jesus de acordo com a visão espírita.
é a busca da perfeição para sairmos desta condição de espíritos imperfeitos, ainda sujeitos a provas e expiações, para espíritos perfeitos. A nossa caminhada é nos tornarmos espíritos de luz. Nós haveremos de procurar a luz. E é através da luz que nós vamos amenizar os sofrimentos. O Pai Criador, que é todo bondade, nos dá uma oportunidade atrás da outra, através de novas chances nessa própria encarnação, através de palavras amigas que nos chegam orientando, através da nossa própria consciência e através da oportunidade de encarnações sucessivas, nos dando a chance de expiarmos todas as provas e erros que cometemos. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec propõe o estudo da caminhada do desenvolvimento do espírito na Terra em busca da perfeição. Ele intitula o capítulo Sede Perfeito e toma como alicerce, como base para este estudo, o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, nos versos 44, 46, 47 e 48, onde Jesus afirma: sede perfeitos vós outros, como o vosso Pai Celestial o é. Esta palavra vós outros, que é a identificação do objeto de perfeição, ela tem uma importância extrema nesta afirmação de Jesus. Ele está falando vós outros na sua condição, na nossa condição de criaturas e não na condição de Criador. Jesus não iria dizer a nós que nós temos condições de sermos tão perfeitos quanto o Criador. E quando nós queremos dizer que temos esta condição, estamos cometendo uma heresia. É soberba, é orgulho, é vaidade um homem dizer que pode ser perfeito como Deus. Aliás, Deus é o princípio da codificação espírita. Allan Kardec começou a codificar o Espiritismo pelo Livro dos Espíritos. E começou o Livro dos Espíritos justamente perguntando aos espíritos: o que é Deus? E os espíritos responderam: Deus é a inteligência superior, a causa do princípio de todas as coisas. E se Deus é a inteligência superior, não há outra inteligência que atinge aquilo que Deus o é. O Criador é uno, é um só, é eterno, é todo justiça, amor e sabedoria. E isso nós não atingiremos. Esse estágio pleno só Deus o tem. Então, o que queria dizer Jesus? Sede perfeito vós outros, como o vosso Pai Celestial o é. Queria dizer que temos de buscar nos ensinamentos do Pai Celestial o nosso crescimento, a nossa perfeição, a nossa caminhada rumo à luz, que é o propósito, como eu disse, de todos os espíritos. E onde é que estão esses ensinamentos do Pai para buscarmos a perfeição? O Pai, soberanamente bom, justo, amoroso, é sábio. E Ele já mandou para cada fase da humanidade um revelador dos seus ensinamentos. Ainda muito precocemente, em que os homens encarnados na Terra estavam muito mais próximos dos instintos animais do que da espiritualidade,
o Pai mandou a primeira revelação, o seu primeiro emissário, Moisés, que veio trazer para aquele povo normas de vida, disciplina, regras e ensinamento, que existe um só Deus e que existem normas para viver em sociedade. E Moisés, então, empreendeu junto ao povo 2 ensinamentos sublimes: a lei de Deus, que está expressa em 10 mandamentos que eram necessários para aquela civilização, para aquele grau em que estávamos de adiantamento naquele momento. Então, de Deus, de divino, na lei mosaica, estão os 10 mandamentos. E Moisés, já aproveitando do status que tinha como líder daquele povo, já também deixou a lei humana, as regras para o bom relacionamento. E naquele momento era necessário que a lei fosse dura, porque lidava com espíritos muito imperfeitos. Então era preciso que houvesse a proposta de devolver na mesma intensidade para a carne, para o corpo, aquilo que cada um havia provocado de dor na carne e no corpo do outro. E assim sendo, Moisés estabeleceu a lei do olho por olho, dente por dente, para diminuir a tortura, para diminuir as mutilações, para diminuir a agressão. Aquele povo, que éramos nós mesmos no início da nossa caminhada rumo ao desenvolvimento, precisava daquele tipo de lei. Mas aquela lei iria avançar, e os profetas já haviam dito que viria o Messias, que traria o esclarecimento supremo e seria o Rei dos Reis por todo e sempre. E por isso Jesus foi tão perseguido pelos reis humanos, porque eles entendiam que Jesus viria para reinar em palácios, tirar deles toda aquela mordomia material, todo aquele poder, todo aquele domínio, faria deles dominados e passaria ele a desfrutar daquilo e a dominar. E não era nada disso que os profetas tinham dito. Tinham dito que viria um rei trazendo o reinado de Deus para implantar na terra. E esse rei veio e foi a segunda revelação de Deus para os homens, Jesus. E ele próprio se definiu: eu não vim destruir a lei nem os profetas, mas dar cumprimento. Então ele veio modificar aquilo que Moisés já havia implantado, dando um novo passo na lei de Deus, passando a humanidade daquela fase da lei do olho por olho, dente por dente, para a fase da lei do perdão e do amor. E quando Jesus disse aos apóstolos como orar, ele colocou em um verso do Pai Nosso: perdoa, Pai, as nossas dívidas, ou seja, os nossos erros, as nossas transgressões, as nossas falhas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqueles que falham, que pecam, que nos agridem, que nos diminuem, que nos humilham, é não guardar mágoa. E cada vez que você não guarda mágoa e perdoa, você está conquistando o perdão do Pai para as suas falhas. E aí você está diminuindo o próprio sofrimento. Deus não colocou o homem na terra para sofrer. A dor é uma companhia necessária para o nosso desenvolvimento, mas ela não deve ser causa de sofrimento. Ela deve ser causa de resignação. E há como reduzirmos a dor. No Pai Nosso, Jesus também deixou isso claro, ao dizer: não nos deixe cair em tentações,
mas livrai-nos do mal. Todas as vezes em que caímos em tentação, nós entramos no mal. E todos os males que nós praticamos, nós os expiaremos. Nós teremos de resgatar, porque ele entra no nosso campo energético, fica presente no nosso espírito e precisa ser resgatado. É por isso que inúmeras doenças não têm diagnóstico. Vai ao médico e faz exame de sangue, faz exames biomédicos e faz exames de análises clínicas e faz exames por imagem e não detecta nada, não fecha o diagnóstico, porque aquela doença, aquele mal não está no corpo. Aquele mal está no corpo perispiritual e não no corpo material. E é por isso que agora, mais recentemente, muitos médicos encaminham os seus pacientes cujo o diagnóstico não chega à causa daquela dor e daquele sofrimento para os psicólogos. Os psicólogos bem orientados fazem o trabalho da regressão e vai levar aquele ser encarnado regredindo dentro da sua caminhada, lá dentro da sua memória, que é diferente de lembrança, até onde foi a causa daquele sofrimento. E ali, com a habilidade e o conhecimento científico, ele vai saturar aquela ferida, ele vai fechar aquela cisão, ele vai minimizar a dor que está no corpo sem ser diagnosticada através do tratamento emocional. Isso pode ser feito por qualquer um? Não. Isso tem de ser feito por quem tem habilidade, por quem tem ética e por quem tem conhecimento. É por isso que é muito importante a escolha do psicólogo, porque nem todos aqueles que detêm o conceito científico da psicologia, a formação superior no curso, têm a condição para fazer um trabalho tão aprofundado como este, porque não adianta nada também te levar lá dentro da sua ferida, deixá-la aberta, aí ela sangrará muito mais. E o que são essas dores? São as nossas quedas nas tentações e são os males que provocamos com as nossas quedas em tentações. Nada daquilo que acontece conosco é causado por um ambiente externo a nós mesmos. Tudo é causado por nós mesmos. E é possível buscar evitar o sofrimento para cumprirmos a nossa encarnação na Terra, passando pelas nossas dores. Como? Buscando a perfeição. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec então intitula o capítulo de Sede Perfeitos. E no item 7 deste capítulo, Kardec nos dá o caminho para buscarmos a perfeição. O item 7, ele está na instrução dos Espíritos, e quem traz essa instrução é o espírito de Lázaro, e ele tem por título o dever. E como a espiritualidade superior, o espírito de luz Lázaro, define o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar e diante dos outros em seguida. O dever é antagônico ao egoísmo e aos desejos pessoais, às seduções do coração, e o dever está entregue ao livre-arbítrio. Por exemplo, todas as segundas-feiras, há 75 anos, às 8 horas da noite, esta casa faz a sua reunião pública de estudos da doutrina espírita, de reenergização de cada um
através do passe magnético da fluidificação, do contato entre encarnados e desencarnados, entre espíritos errantes e espíritos de luz, de uma associação energética que nos faz melhores e que nos dá a oportunidade do conhecimento que há de nos tornar perfeito. Então, em todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos duas opções: fazermos daquilo um dever, e quem faz daquilo um dever, às 8 horas da noite de segunda-feira, ele não vai aceitar outro convite para um jantar, para uma festa, para algum tipo de sedução material que lhe dá prazer. Ele já tem o dever de acompanhar a reunião pública do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E agora, com a tecnologia, ficou muito mais fácil, porque agora, se você não pode cumprir naquele momento, tirar aquele momento das 8 horas, porque o trabalho te chamou, aconteceu algum acidente naquele dia, está postado lá na rede mundial de computadores, na internet. Nós mandamos o link no grupo de WhatsApp do centro. O Mardon e o Ézio cuidam de fazer isso, e você acessa e pode acompanhar a reunião semanal na hora que você puder. Mas qual é o seu dever? De estar com a segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, com o tempo disponível, disciplinado para participar dessa reunião. Aquele que não quer saber de dever, o dia que dá ele assiste a reunião, o dia que não dá ele não assiste a reunião, ele não tem compromisso nenhum com isso. Ele quer que Deus o livre dos males, mas não faz a sua parte para não cair em tentação. Esse dificilmente vai se encontrar. E aí fala: mas eu queria tanto passar no vestibular para o curso tal e não passo, mas as coisas não dão certo para mim, os meus negócios não encaminham, eu nunca dou certo em um emprego. Está sofrendo, e está sofrendo porque não se aproxima de espíritos de luz que podem gerar um outro campo energético para te conduzir com o seu livre-arbítrio para o caminho que evita o sofrimento. E qual é a busca da perfeição? A busca da perfeição é o cumprimento dos nossos deveres. E que deveres nós temos diante da humanidade? Primeiro, para conosco mesmo. E como é os nossos deveres para conosco mesmo? Só nós temos a possibilidade de domar a nossa índole para o erro. Então nós temos de combater em nós o orgulho, a maledicência, a arrogância, a prepotência, a preguiça, a desonestidade, a mentira, a soberba. Nós temos de implantar na nossa vida como dever a prática da caridade. Os Espíritos já nos orientaram através do Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. E como praticar a caridade? De 1001 maneiras, de acordo com Jesus. Às vezes é caridade você tirar um tijolo que está no meio da rua e que um motociclista pode vir com o farol passando por cima daquele tijolo, chocar-se com aquele tijolo, ter uma queda e ter consequências drásticas para o seu corpo. E você tirando aquele tijolo da rua, você está praticando a caridade. Às vezes ouvir um irmão que está desesperadamente necessitado de falar e desabafar e orientar diante da luz que o Espiritismo nos oferece, consolando aquela alma, é uma caridade. Às vezes dando pão a quem precisa, a água a quem tem sede, assistindo aos irmãos necessitados. Mas a maior caridade, de acordo com o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é a prática da caridade tal qual Jesus a concebe, os espíritos respondem: a benevolência e o perdão sobre todos os ressentimentos que aqueles que lhe provocam merecem.
O perdão é a grande prática da caridade. E esse dever conosco mesmo de combater em nós o ranço do ódio, do rancor e do ressentimento é a prática da caridade conosco e com aquele por quem a gente está vertendo aquela carga negativa de energia. E ao perdoarmos, tiramos de dentro de nós essa carga negativa, essa bateria que emite essa carga para nós mesmos, e os nossos caminhos vão ficar mais abertos, as coisas vão dar mais certo, as coisas vão encaminhar melhor, porque nós estamos buscando a perfeição. No capítulo 5, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Cristo, o Consolador, que tem como base o Evangelho de Mateus, onde Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e desesperados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus está orientando para irmos até Jesus. Como vamos até Jesus? Cumprindo os nossos deveres, primeiro para conosco mesmo. E quais são os nossos deveres com os outros? No nosso plano de reencarnação, no nosso plano reencarnatório, nós selecionamos, juntamente com a espiritualidade, com a orientação da espiritualidade maior, o grupo que estará em nossa volta, em forma de familiares, em forma de amigos, em forma de colegas de trabalho e em forma de irmãos que encontraremos pelo caminho. Nós temos dever com todos eles. E temos de cumprir o nosso dever para recebermos de volta o perdão das nossas faltas e o consolo das nossas aflições, para abrir o caminho para que as coisas encaminhem para nós. Qual foi o dever de Bartimeu, o cego? Ele foi por uma estrada por onde ele sabia que Jesus ia passar. Ele cumpriu o seu dever. E ali, quando Jesus passou, ele teve o segundo dever. Chamou Jesus de Nazaré. E Jesus passou e ele novamente disse: Jesus de Nazaré. E Jesus continuou e ele novamente chamou por Jesus. Jesus então voltou e viu que realmente Bartimeu estava cumprindo o seu dever e perguntou: o que queres, Bartimeu? Bartimeu tinha então aquela capa que o identificava como quem tinha uma comorbidade que impedia o trabalho. Ele era cego, então ele podia pedir esmola, ele estava autorizado a pedir esmola e não era punido por isso. Ele arrancou aquela capa, jogou fora e disse a Jesus: curai-me. E Jesus disse: se queres ficar curado, que restabeleça a sua visão. E Bartimeu voltou a ver, deixou de ser um pedinte e foi viver do suor do seu rosto. Ele fez o seu dever primeiro. Quando Jesus foi chamado para restabelecer Lázaro, que encontrava já no sepulcro, e aí nós não vamos entrar no mérito se Lázaro estava desencarnado ou se Lázaro estava passando por alguma comorbidade que o tirava o seu espírito do corpo momentaneamente. Não é esse o caso aqui de estudarmos os milagres de Jesus, mas Jesus chega diante da lápide, chega diante da catacumba e diz a Lázaro: tirai a pedra. E Lázaro retira a pedra e retoma a vida. Este foi o dever. Qual foi o dever de Zaqueu, que depois veio a reencarnar no Brasil como Bezerra de Menezes? Jesus disse:
hei de estar em sua casa, Zaqueu. E Zaqueu disse ao receber Jesus: Mestre, se cometi alguma desonestidade com alguém, se peguei um só centavo que a mim não pertence, e Zaqueu era um homem de posses, eu quero devolver de quem peguei, pagarei duplamente, mas eu não quero nada que não seja meu. Este era o dever de Zaqueu. E Jesus disse: és um homem bom e virtuoso. E Zaqueu passou a seguir Jesus e está até hoje nos iluminando sobre a forma do espírito do doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Então nós temos os nossos deveres. Quantas pedras estão sobre a nossa catacumba que nós temos de tirar da nossa frente para que Jesus nos devolva do caminho da luz, e não tiramos, ficamos só lamentando, e vamos ao centro e tomamos passe, e bebemos água fluídica, mas tirar a pedra do rancor, o ranço da maldade, do ressentimento, fazer a nossa reforma moral, abandonar os vícios da bebida, do cigarro, das drogas, do fuxico, da fofoca, da maledicência, isso a gente não faz, essa pedra a gente não retira. Como nós vamos encontrar o jugo leve? Como nós vamos encontrar o fardo leve, o jugo suave de Jesus, se nós não cumprimos o nosso dever? Cumprir o nosso dever é amenizar as nossas dores, as nossas e daqueles que estão ao nosso redor, porque nós temos também o dever para com eles. E às vezes um sofrimento que a mãe expia sobre o comportamento do filho é fruto do dever que ela não cumpriu quando deveria tê-lo educado, mas agora ela pode fazer a oração por ele, ela pode orientá-lo, ela pode buscar o centro, ela pode buscar o conhecimento, já que se ela não tem o tempo necessário para participar das reuniões espíritas, através do estudo das obras da codificação, das obras pós-codificação psicografadas, sobretudo estas psicografadas por Divaldo Franco, por Francisco Cândido Xavier, por Ivone do Amaral Pereira, e tem tantos e tantos outros médiuns de extrema credibilidade que cada um pode estudar, se preparando para minimizar a dor que está dentro da própria casa, criada pela falta do cumprimento do dever. Cumprir o dever é buscarmos a nossa perfeição na nossa condição humana. Buscarmos a perfeição é caminharmos rumo à luz que nos espera como seres melhores, para encarnarmos em mundos melhores e vivermos uma vida melhor. A Terra passa nesse momento por uma peneirada. Nós já sabíamos que a Terra passaria nessa transição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Vão voltar à Terra espíritos que merecem e que acompanham o seu adiantamento, a sua evolução moral, científica e filosófica. Então, nós temos de nos preparar para desencarnarmos lá no plano espiritual. Nós vamos receber a orientação dos espíritos sobre as novas tecnologias, voltarmos em um corpo novinho, com uma mente e informação novinha, para absorver todo esse conhecimento dessas novas tecnologias e aquelas que vão surgindo. Não se desespere se você não domina as novas tecnologias, você terá esta oportunidade que a benevolência divina nos dá através da reencarnação, e viveremos em um mundo melhor. Nós já estamos aqui vivendo em um mundo melhor. Em outra situação, em outra circunstância, essa reunião não estaria acontecendo, porque presencialmente não é possível por causa da pandemia. E se não tivéssemos a tecnologia, nós não teríamos a nossa reunião, e nós estamos tendo em todas as segundas-feiras religiosamente a nossa reunião de estudos.
de tal forma, irmãos, que nós devemos buscar o cumprimento dos nossos deveres, porque na sequência desse mesmo capítulo 17, após o esclarecimento de Lázaro sobre o dever, vem uma outra necessidade para sermos perfeitos, a virtude. Os espíritos de François, Nicolas e Madeleine nos explica que a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que caracterizam o homem de bem. Que qualidades são estas? A caridade, a honestidade, a modéstia, a piedade, evitar o exibicionismo. Homens de bem, nós temos alguns exemplos. Chico Xavier é um homem de bem. Eurípides Barçanufo, o guia, o diretor espiritual da nossa casa, foi um homem de bem. Divaldo Pereira Franco é um homem de bem. São homens desprovidos de vaidade. E tantos outros, eu estou citando estes, mas Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa de bem. Irmã Dulce foi uma pessoa de bem. Mahatma Gandhi e tantos outros. Então, nós devemos carregar essas virtudes do homem de bem para buscarmos a nossa perfeição. Isso nos afastará das provas que temos de cumprir? Não. Nós sentiremos a dor, sim, mas não a dor desesperadora. Nós passaremos pelas provas com menos dor, entendendo que elas são necessárias, e teremos mais sucesso em cada um dos nossos projetos, porque nós estamos nos tornando perfeitos, buscando a perfeição para vivermos uma vida mais amena. Neste livro, que gosto muito, em outras palestras eu já utilizei lições dele, é o Trilha de Luz de Emmanuel. Na sua lição número 13, ele encerra essa lição, ela tem por título os protestos verbais, e ele encerra essa lição dizendo o seguinte: nas ilusões terrestres não é possível fugir às dificuldades desse teor. Elas são naturais e necessárias, são pontos que nos ajudarão a crescermos espiritualmente. No triunfo, lutarás contra a inveja e o despeito dos outros. No sofrimento, suportarás muitas vezes a traição, o esquecimento e o fel da ingratidão. Não desesperes, porém, é preciso esquecer os fantasmas e permanecer servindo ao Senhor, buscando a perfeição. Que Eurípides Barçanufo, diretor espiritual da casa, que os espíritos amigos, espíritos desencarnados que nos assistem, que estão conosco em todas as segundas-feiras, possam nos ajudar no cumprimento dos nossos deveres, na busca das virtudes, para sermos seres perfeitos na nossa condição material e passarmos pelas nossas provações sem a dor, com o consolo, o conforto, e termos os caminhos abertos para os nossos projetos de crescimento. Que assim seja. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, Kleber, por esses esclarecedores ensinamentos, e que nós possamos colocar em prática, né? Porque nós precisamos absorver esses ensinamentos e nos esforçarmos para podermos colocar em prática todos esses ensinamentos de Jesus, não é mesmo? Bem, meus irmãos, agora nós vamos passar para a leitura, a já tradicional leitura nas nossas reuniões virtuais. E para esta leitura do livro Vinha de Luz,
nós vamos contar mais uma vez com a colaboração da nossa irmã Lidiane. É com você, Lidiane. Boa noite, irmãos, irmãs. Dando continuidade à nossa leitura do livro Vinha de Luz, nós vamos ler o capítulo 4 em silêncio. Não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 6. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a sua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco, constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne, e nem consagres aos ruídos da boca. Faz o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Muito obrigado, Lidiane, pela colaboração. E que belíssimos ensinamentos de Emmanuel, né, meus irmãos? Bom, agora nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho de passe e da fluidificação das águas. Os irmãos que quiserem já vão colocando um copo de água, uma garrafa de água aí em cima da mesa, para a fluidificação dessas águas, que elas possam receber aquele remédio necessário para o que cada irmão está precisando no seu particular. E para esse trabalho do passe, nós vamos contar com a colaboração do nosso amado Romildo, que sempre está colaborando conosco. Então a palavra está com você, Romildo. Então, meus irmãos, nós vamos dar início agora a essa parte dos passes coletivos, lembrando de um pensamento de Mateus, que diz o seguinte: nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais do que toda a multidão de males do mundo. Nesse instante, continuando com a oração do nosso Senhor, nós vamos em vibrações levar esses passes coletivos para todas as pessoas que necessitam e precisam dos fluidos de todos nós, imbuído junto à espiritualidade que nos ajuda sempre e os nossos anjos de guarda. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, que nos dá sempre, Senhor, que muito agradecemos. Perdoa, Pai, nossas dívidas, ensinando a perdoar os nossos devedores. Perdoa nossas ofensas, ensinando a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis, Mestre, entregues à tentação e livre-nos de todo mal. Esforçando assim sempre no bem, no caminho do bem, nessa ascensão sempre, para que possa todo se transformar o mal para o bem. E assim, aqueles que podem ajudar,
passa através dos pensamentos positivos a esses que nos caluniam, nos perseguem, que nós possamos assim amar uns aos outros, assim como Cristo nos ensinou. E nesse instante, pedimos a água no copo, na mesa ou qualquer lugar. Nós vamos fazer a fluidificação das águas também, pedindo os laboratórios espirituais, todos aqueles espíritos que trabalham nesse sentido e trabalham no sentido de acolher as pessoas que sofrem, encarnados ou desencarnados, que todos podem receber a sua saúde repleta para que possa continuar o caminho da redenção. E assim levamos os pensamentos para que possamos pedir aos nossos irmãos desencarnados, como Eurico Barçanufo, Adolfo Bezerra de Menezes e outros mais, que colaboram através de suas águas fluidificadas, possam depositar e misturar assim para cada desejo de cada um ou para o ensejo de cada um naquele momento que necessita dessas águas fluidificadas, trazida do fluido cosmo universal, o fluido vital que nos faz sentir bem assim que todos possam perceber e receber nesse instante. E assim, em nome da espiritualidade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de todos os irmãos que trabalhamos junto, encarnados, desencarnados, nós encerramos essa parte. Que assim seja. Nós queremos agradecer ao nosso irmão Romildo pelo trabalho do passe. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final dos nossos trabalhos na noite de hoje, agradecendo sempre a Jesus pela belíssima oportunidade de estarmos aqui estudando os teus ensinamentos. E para finalizar os nossos trabalhos, nós vamos fazer a prece final dos nossos trabalhos. Abaixem suas cabeças. Pai querido, Pai amado, nós estamos neste momento encerrando os nossos trabalhos, agradecendo, Senhor, pela oportunidade que nos foi dada do estudo e de mais este aprendizado, Senhor. Que nós possamos nos esforçarmos para colocar em prática todos os ensinamentos recebidos na noite de hoje. Nós te agradecemos e te bendizemos, Senhor. Muita paz a todos. Uma boa noite a todos. Uma boa semana. Fiquem com Deus.